Eu convido você a abrir a sua Bíblia, agora no livro de Miqueias, no capítulo 6 e no verso 8. Se você for pertinho de Naum aí, essa turminha, Obadias e tal, melhorou para você aí? Tá fácil de achar. Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Eu leio esse texto na nova tradução linguagem de hoje, que diz o seguinte: ó povo, algumas versões, ó homem, mas eu quero dizer, ó Igreja Central de Maringá, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. E o que é andar humildemente com Deus? Essa temática, como eu disse, Deus tem algumas formas de nos falar, e quando essa semana passada, no domingo passado, alguém me disse: olha, eu quero te dar um livro. E esse livro se chama-se Humildade, a beleza da santidade. Eu vou ler a dedicatória para que você entenda o porquê que nós estamos falando de humildade hoje. Diz assim: Marquinhos, depois da leitura deste pequeno livro, tua vida espiritual nunca mais será a mesma. Nós temos um pecado em comum, que é o orgulho. Nossa eterna fé até atingirmos a humildade. Quero só te pedir uma coisa: ouvir um sermão seu com esse tema. Faça bom proveito dessa leitura do seu amigo. Eu não estou aqui para pagar promessa, nem tampouco para dizer a esse amigo: olha, estou pregando para você hoje. Mas estou aqui porque o meu combinado com Deus é: Senhor Deus, nas temáticas que eu for pregar, que o Senhor me use, que o Senhor fale comigo e me direcione. Então eu entendo que esse livro ele veio no momento onde no outro dia, na segunda-feira, o pastor Denilson fala: você pode pregar no sábado? Eu falei: claro, eu tenho até a temática já. Então vamos abrir esse livro e estudá-lo. Não vou falar aqui sobre o livro, eu só quero recomendar esse livro. Realmente é um livro bem interessante. E esse livro, a trazer algumas coisas sobre humildade, eu quero compartilhar com você. Você está vendo aí na tela o que esse livro aborda: a humildade em Cristo, nos discípulos, na fé, no pecado. E ele tem um conteúdo muito precioso. Esse livro ele é de 1789, a primeira edição. Mas ela veio e permaneceu até hoje, com algumas atualizações, e é fantástico. E eu quero começar lendo contigo um texto desse livro. Diz o seguinte: a humildade é o lugar de dependência total de Deus. E em virtude da natureza das coisas, o primeiro dever e a mais nobre virtude da criatura, bem como a raiz de todas as virtudes. Portanto, o orgulho, ou a perda dessa humildade, é a raiz de todos os pecados e males. Falta de humildade. Eu não quero definir humildade, eu quero que você entenda o que é o oposto de humildade. A soberba, o orgulho, o primeiro pecado que surgiu no coração de Satanás. E o orgulho é aquele que inaugura uma natureza de distanciamento de Deus, colocando sobre si o desejo de ser acima de Deus. Eu quero dizer para você nessa manhã que quando nós faltamos com a humildade, nós não estamos abrindo espaço para que Deus habite no nosso coração e faça transformações. Nós, como humanos, pecadores, criaturas criadas por Deus, queremos nos colocar no lugar do próprio Deus. Porque nós começamos numa vida de orgulho a dizer: a minha vida sou eu quem cuido. E os jovens não veem a hora de fazer os seus 18 anos, a maior idade, para dizer assim: agora eu posso cuidar da minha vida, porque agora eu sou o dono da minha vida.
E nós com 50, 60, 70 anos ainda achamos que somos dono da vida. A falta da humildade nos coloca num patamar de desejar ser como o próprio Deus. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: a tua vida não te pertence. Se você decidiu no seu coração dizer assim, eu quero ser cristão, e um dia passou pelas águas dizendo, Deus cuidará da minha vida. Não dá para dizer assim, Deus cuidará da minha vida e permanecer no orgulho, e permanecer no pecado. Para ilustrar isso que nós vamos falar hoje, a Bíblia é recheada de histórias e todas elas envolvem homens e mulheres. Então, ou seja, para achar uma história onde o orgulho apareça e a humildade também, é muito simples na Bíblia. Porque a natureza pecaminosa do ser humano proporciona a nós exemplos de pessoas que estavam numa boa posição, onde o orgulho colocava realmente num diferencial, mas esse diferencial ele é apenas humano. É o ser humano que dá cargos e funções. É o ser humano que coloca, olha, essa profissão é mais nobre do que essa outra. É o ser humano que coloca isso no coração. Olha, essa roupa é melhor do que essa. É o ser humano que tem medidas, métricas de orgulho, métricas de pecado, onde ele estabelece que isso é maior do que aquele, ou melhor do que o outro. Mas quando Deus nos olha, Ele diz assim, pois todos pecaram, e todos carecem da minha glória. E Jesus, em Lucas 5,32, ele diz assim, ora, eu não vim chamar pecadores, eu vim chamar quem? Não vim chamar o quê? O homem que é são. Ele diz, olha, o são não procura o médico, quem procura o médico é o enfermo. E eu só vim chamar o quê? Pecadores ao arrependimento. E se todos pecaram, segundo Romanos 5, quem Jesus veio chamar? Todos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao estudar um pouquinho, eu cheguei em 2 Reis 5, e eu convido você agora, a partir de agora eu leio na Nova Versão Internacional. O capítulo 5 de 2 Reis, ele traz a história de um homem. Eu vou ler do verso 1 até o verso 6. E diz o seguinte, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que o cure da lepra. Naamã é comandante. Quando você olha para as Forças Armadas, o comandante-geral das Forças Armadas são generais das 3 forças. É alta patente. Naamã não é alguém comum, ele é observado, ele é admirado pelos seus soldados, porque ele é o comandante. Inclusive, o texto que lemos diz que Deus um dia o usou para combater o próprio Israel. O próprio povo de Deus foi vencido por Naamã, dando vitória à Síria. Só que debaixo dessa roupa, essa farda de general, debaixo desse alto cargo, dessa alta patente, existe um homem leproso. E ser leproso nessa época, a lei levítica, ela era dura com o leproso. Ele era afastado imediatamente do seu convívio, do seu meio, da sua família. Era levado fora da cidade e ali ficavam os leprosos nos leprosários, distante de tudo.
Então Naamã agora ele está numa situação entre: ou eu permaneço general com as minhas roupas sobre essa pele esbranquiçada, enferma, podendo contaminar alguns, porque a lepra nesse período você não tem cura da lepra, ou eu tenho que sair da minha terra, assumir uma enfermidade e ir buscar recurso lá no povo que eu, Naamã, um dia venci em guerra. E para que isso aconteça, o coração de Naamã, ele tem que se limpar do orgulho de quem ele era e se colocar diante de uma situação onde ele deve ser agora humilhado. É difícil deixar algumas situações na vida. É difícil perder bons empregos. É difícil você ter bons cargos dentro de uma empresa e de repente você se vê numa situação onde você perde esse posto e agora você começa a descer dentro da sistemática dessa empresa. Pela graça e misericórdia de Deus, estou aí há poucos dias da formação da graduação de psicologia. 5 anos se passaram. Mas o último estágio que eu estou vivendo é dentro dos hospitais. Hospital Santa Rita, Clínica do Rim, onde as pessoas fazem hemodiálise, e a oncologia. Dos 3 ambientes, a Clínica do Rim realmente você percebe, você enxerga a fragilidade do ser humano. Porque o orgulho nos coloca num ponto onde estamos aqui hoje, estamos bem, talvez com bom emprego, bom trabalho, bons recursos, um bom carro, tudo bom. Mas o fato de você não estar num ambiente hospitalar, internado, não faz de você melhor do que aquele. Você ainda continua sendo um ser humano frágil, como um sopro, como uma nuvem, assim como diz a Bíblia. Nada. Porque do dia para a noite as pessoas agora, 5 anos, 8 anos, 10 anos de hemodiálise, dia sim, dia não, 4 horas de máquina fazendo esse processo, tirando o líquido do corpo, porque os seus rins já não funcionam mais. E agora como que você dialoga com uma pessoa que faz 10 anos que está sentada numa cadeira, na segunda, na quarta e na sexta? 4 horas. Dizendo assim, a vida é frágil. Sabe o que ele faz? Ele agradece porque que bom que tem essas máquinas, que nos dá um tempo a mais de vida. E na maioria desse contexto da hemodiálise, os seus cônjuges abandonam. Difícil pegar uma pasta, um prontuário, onde já não houve o que? Uma separação, um divórcio, perdas pela enfermidade. Porque limita a vida. Frágil. Você é frágil, eu sou frágil. Somos frágeis. Então o orgulho não nos deixa ver, às vezes, a fragilidade que nós somos. A fragilidade que nós temos. Mas Naamã, ao perceber a lepra e ao ouvir aquela criança, uma menina, ele precisa agora se submeter a acreditar naquela menina, no que ela disse. Porque havia um profeta, o nome desse profeta é Eliseu. Eliseu, quando você começa a ler 2 Reis, você vai vendo que Eliseu ele está fazendo muitas coisas porque Deus estava com o profeta. Eliseu ele pede a porção dobrada do Espírito quando ele assume o lugar de Elias. E Deus se manifestava poderosamente através de Eliseu. Poder emprestado do céu. O poder não era do profeta. Mas o coração do profeta está sabendo em humildade que não é dele que vem tudo ali. Mas então Naamã agora ele tem que sair desse posto, ele vai ter que ir lá, ele pede uma carta ao rei, ele diz, olha, não diga que eu vou lá para guerrear, eu não estou indo lá para a batalha. Eu estou indo para uma luta pessoal. Eu estou indo lá porque eu necessito de ajuda. E como é difícil pedir ajuda, amigos. Porque o orgulhoso ele não pede ajuda. Um coração orgulhoso ele não se submete a entender que ele é insuficiente em muitas áreas da sua vida. Não temos a capacidade de sermos bons em tudo e não seremos. Enquanto o mundo exige performance de você, o melhor de você, Deus está dizendo, o melhor que você pode me oferecer é o teu coração humilde diante de mim. E eu espero que você ande em humildade junto comigo. Então o nosso coraçãozinho ele precisa começar a ser quebrado. Ele precisa ser reformulado.
Porque o pecado que Satanás coloca no ser humano, a serpente, quando injeta o seu veneno do pecado em nossas veias, nós nascemos numa condição agora pecaminosa. E naturalmente somos orgulhosos, somos soberbos. E andar humildemente na presença de Deus é dizer assim: eu quero arrancar esse coração e colocar a humildade dentro dele, para que Deus habite. Porque o elo de ligação agora, o que precisa sair uma coisa para entrar a outra. Não dá para ser orgulhoso e ter um coração humilde. As duas coisas não funcionarão bem. Precisamos realmente olhar para Deus e dizer assim: olha, Senhor Deus, eu preciso transformar meu coração. Mas eu quero te dizer uma coisa para você essa manhã. Enquanto você não se achar doente ou enfermo pelo pecado, jamais você será curado. Porque na sua mente você não se considera enfermo. Só buscaremos ajuda quando reconhecermos dentro de nós uma necessidade de ajuda. Sem reconhecer quem nós somos diante de Deus, e o ser humano sem Deus, ele não é nada. Enquanto isso não acontecer de fato, real, dentro do nosso coração, será difícil vivermos uma vida plena em Deus. A transformação da entrada do pecado, ele começa a moldar agora o ser humano de uma forma onde o ser humano ele começa a olhar diferente para a vida. Algumas pessoas na rotina de estudos bíblicos perguntam: Marcos, como que pode algumas coisas que eu tenho ouvido do Evangelho, como que pode alguns pastores pregarem coisas que a gente fala, nossa, como que ele disse isso? Ele sabe que ele está falando a verdade, ele sabe que ele está mentindo, não sabe? Olha esse texto. Todos os que forem à palavra de Deus em busca de orientação, com mente humilde e inquiridora, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras. Mas os que trazem para a investigação da palavra um espírito que ela não aprova, levarão da busca um espírito que ela não transmitiu. O Senhor não falará uma mente indiferente. Ele não desperdiça a sua instrução com quem é voluntariamente irreverente ou impuro. Mas o tentador educa toda a mente que se entrega às suas sugestões e está disposta a tornar sem nenhum efeito a santa lei de Deus. Precisamos humilhar nosso coração e com sinceridade e reverência buscar a palavra da vida, pois apenas a mente humilde e contrita pode ver a luz. Você quer céu? Quer salvação? Aqui está um dos pontos que nós precisamos. Se eu perguntasse quantos de nós queremos o céu, creio que todos. Mas quando olhamos para a nossa condição, por que algumas pessoas ainda pregam o evangelho todo torto? Porque a condição que ele vai para a Bíblia é um coração errado. E muitas igrejas têm pregado o evangelho errado. Não é para enganar o povo, é pelo seu coração tão deturpado e tão cheio de pecado, que para ele, ao olhar, Satanás faz o quê? Incentiva ele a olhar de forma diferente. E lendo a Bíblia na mão, com a Bíblia na mão, as pessoas defendem doutrinas absurdas. Porque Deus não está envolvido no processo. Quem está envolvido no processo não é Deus. E estão aí as igrejas, são 40 mil denominações cristãs, pelo menos. Se você disser no seu coração, eu quero ser cristão, você tem no mínimo 40 mil opções. E por que tantas assim? Por que o cristianismo se confunde tanto? Porque nós cristãos temos toda essa Babilônia, essa mistura. Porque o coração está errado ao olhar para a palavra de Deus, porque só verá a luz o coração humilde e contrito. Quando a gente olha para a história de Naamã, Naamã, ele vai até Israel. E ontem eu fiz uma conta por cima. Sabe quanto de ouro Naamã estava levando junto ali? Convertido pela grama do ouro, 34.560.000 reais de ouro. E de prata, 1.706.000 de prata. Era um bom montante. Quanto vale a tua saúde? Naamã está colocando um preço absurdo para a cura.
Se pudesse pagar a cura, resolver os problemas, quanto pagaríamos? Já teve esse pensamento, Senhor, olha, eu daria tudo na vida para que isso passasse, ou para que isso não acontecesse. Como queremos negociar o bem-estar? Como precisamos estar bem? Pagamos qualquer preço, qualquer fortuna. Naamã estava levando muito dinheiro, mais as roupas, que não tem como avaliar. Mas são roupas reais, são roupas finas, caras. E quando ele chega e para a sua carruagem e leva a carta para o rei diz, por que ele vem até a mim para ser curado de lepra? Sou eu Deus? E o rei rasga suas vestes pela impossibilidade. Mas Eliseu ficou sabendo dessa história. E agora no capítulo 5, no verso 8, diz o seguinte, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. O profeta não sai para atender Naamã. Pense o que é viajar, fazer essa viagem que Naamã fez, acompanhado de alguns homens, e quando ele chega ao destino, ele acha que Eliseu o receberia com as honras de um comandante, de um general. O profeta sequer saiu de dentro de casa. Deus está tratando o coração de Naamã. Mas o que Naamã não sabe é que a partir do momento que ele creu naquela menina, o milagre já estava em andamento. Ele já estava diante do profeta. O processo de milagre que Deus vai fazer na vida de Naamã, ele começa muito antes. Não é no momento que o profeta vai dizer para ele se banhar no Rio Jordão. Há muitas coisas na sua vida que talvez você espera por um bom tempo. E muitas delas já estão em andamento. Deus já está dizendo, eu vou abençoá-lo, eu vou até chegar. Mas antes eu preciso tratar esse coração para que ele receba. Porque esse coração precisa estar preparado para receber bênçãos. Porque muitas bênçãos na vida, eu e você não saberemos lidar com elas. O que você tem pedido na vida que parece que Deus está se demorando tanto? Olhe um pouquinho no espelho, olha para dentro de si e comece a investigar o que precisa mudar em mim ainda, Senhor. E a resposta também pode ser simplesmente um não nesse momento. Deus também tem os seus nãos. Deus também sabe dizer não. Mas o sim de Deus talvez seja por etapas. Ele está preparando toda a sua vida. E eu quero te dizer, se no dia que você descansar no Senhor, o propósito foi alcançado. Não há bênção maior do que a salvação, não há. Não é a tua saúde, não é o teu dinheiro, não é os seus recursos, não são os teus empregos. Não é nada disso. A maior bênção que está envolvida, o coração humilde começa a entender que a maior bênção que podemos receber nessa vida é morrer em Cristo Jesus. Ou viver com Cristo Jesus. Permanecer nele até o fim. Seja em vida ou em morte, se permanecer com Deus, aí está a maior recompensa. O profeta não recebeu o que Naamã levou de oferta. Não é sobre isso, ninguém paga por bênçãos. Que discurso é esse de pagar por bênçãos? Que propósito é esse no coração que às vezes fazemos, que Senhor, se isso der certo, eu prometo, está aqui o dinheiro. Tu quer comprar bênçãos mesmo? Tem que ser por expressão, fui tão abençoado que agora sim eu oferto, não ao contrário. A dependência vem antes, a dependência de Deus vem antes do que você buscar bênçãos. Reconhecer quem é Deus, o mantenedor, aquele que supre, aquele que te acordou pela manhã, aquele que te empresta o Espírito para que você respire. É dele. Porque não há ser humano aqui capaz de dizer assim, amanhã eu levantarei e farei tal coisa. Você tem certeza do seu dia de amanhã? Fazemos planos. Que bom que fazemos planos. A sua saúde mental está ok. Preciso trabalhar, preciso produzir, está cheio de planos aí. Mas se Deus não quiser, a minha vida cessa. Tiago 4 vai dizer que a nossa vida é um sopro.
E antes de dizer, iremos a tal cidade fazer negócios durante um ano, Tiago diz, você deveria dizer no teu coração, se Deus assim permitir, iremos e faremos negócios. Se Deus assim permitir, dependência de Deus. O coração humilde depende de Deus. O coração humilde, ele precisa experimentar quem é Deus. É esvaziar-se. Porque quando eu olho para o maior exemplo, Jesus, a Bíblia diz que ele se esvaziou de si. Ele assumiu forma humana. Mas para isso ele teve que se humilhar de tal forma, onde ele sai da glória do céu para dizer assim, eu sou o comum de vocês e passarei pelas mesmas coisas que vocês passam. Para que você entenda que vale a pena ser fiel. O texto continua dizendo, no verso 10, diz, Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave 7 vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou de que forma? Indignado. E Naamã diz, eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi dali embora furioso. Entende como Naamã ainda precisava ser tratado por Deus? Porque no mesmo momento que ele vai até Deus buscando uma solução, ele ainda se irrita com a situação. Que processo que é esse longo que eu tenho que agora mergulhar nesse rio? O Rio Jordão não era um rio tão belo assim. Ele diz lá em Damasco tem 2 rios muito melhores do que este. Mas os seus homens parem e disse, Naamã, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? Por que não ir até o rio e se banhar por 7 vezes ali? O que Deus tem exigido da tua vida para que você realmente se purifique? Onde que está a exigência de Deus no nosso coração? A gente sabe o que a gente precisa mudar. A gente sabe. A gente sabe o que está aqui dentro do coração e os desejos que temos. Nós sabemos os pecados que temos. E por que a resistência de se livrar dessa condição? Porque ainda o meu orgulho não deixa. Porque ainda que meu coração tem apego no pecado. Porque ainda eu sei que preciso modelar, se moldar e ainda não faço. Amigo, por que ainda não sou fiel dizimista? Que coração soberbo é esse ao olhar para Deus com as suas bênçãos, com a sua riqueza, com o seu dinheiro, o seu recurso, ainda acreditar que é pela força do teu braço? Por que a resistência de dizer assim, não, o dízimo vai para homens, eu não quero saber, mas é Deus que te dá. E se Deus diz, é meu, é dele. Por que esse coração tão duro para num dia de sábado justificar os seus atos, os seus programas dentro de um dia sagrado, justificando para si mesmo aquilo que você já sabe que está errado? Mas muitas pessoas, ao estudar a Bíblia, começam a ajustar um evangelho que o agrade. Eu não sei se o sábado é bem assim. Aquilo naquela época era diferente. Para acender um fogo tinha que ir lá, rachar lenha. Sim, é fato. Mas há muitas coisas que fazemos justificando diante de Deus e do seu coração para que não perturbe a sua mente. É um engano, é um engodo que fazemos com nós mesmos. Nos enganamos, achando assim, não, eu acho que assim está leve. Dá para ser feito. Que orgulho é esse que não abrimos espaço para que Deus mude? E entenda o que eu vou dizer agora para você. Que orgulho é esse nosso como igreja, que às vezes olhamos para os móveis da igreja, para o que está aqui, e achamos isso maior do que Deus, porque não pode tocar, não pode tirar desse lugar, é aí que ele tem que ficar. Que orgulho é esse, que soberba é essa de acreditarmos que tudo isso é maior do que o próprio Deus que eu vim adorar? Fala para mim, Vanessa. Não dá para entender como a igreja às vezes se comporta. Porque se Deus merece adoração, é a melhor adoração, e eu quero dizer para você, por que eu tenho esse móvel inútil aqui, se ele não toca, se ele não dá afinação para louvar ao Senhor, se Deus precisa do melhor, é isso que eu vou oferecer para Ele? Por quê? Porque é história, porque faz parte da igreja, porque alguém doou. É por isso.
Que orgulho que é esse, querido irmão? Aonde se o cara errou aqui o momento da oração, agora era para cantar. E alguns ficam desesperados porque era o lugar da oração. E se cantou antes, está tudo bem. Nós estamos aqui para louvar a Deus. O melhor para Ele. O coração humilde precisa ser quebrado. O coração humilde, ele precisa olhar para Deus dependendo dEle e dizendo: o que Deus espera de mim como igreja? O que Deus espera de nós como comunidade adventista do sétimo dia? O povo remanescente? Que povo é esse que vai pregar com o coração cheio de orgulho? A humildade deve fazer parte da nossa vida, da nossa conduta. Admitir que somos falhos é lindo. Admitirmos que temos erros é maravilhoso. Admitirmos que não temos controle sobre nossa vida e somos dependentes de Deus, é isso que é andar humildemente com Deus. É isso. E agora, a história continua e no verso 13, no 14 diz assim: assim, Naamã desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, sua pele se tornou como a pele de uma criança. E eu fico pensando em Naamã descendo as águas do Jordão. E o primeiro mergulho de Naamã é o mergulho da humildade. Porque agora ele entende que ele foi até ali, ele necessita disso. O seu coração precisa passar por um processo de humildade. E Naamã agora ele mergulha. E ele vai para o segundo mergulho, o mergulho da obediência. Entendendo que o profeta falou, agora ele obedece ao profeta. E o terceiro mergulho é o terceiro mergulho da fé. Crendo que seria purificado. O quarto mergulho da esperança, porque no coração de Naamã, eu espero que quando eu chegar no último, eu esteja limpo. O quinto mergulho da perseverança, ele se manteve. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto é do entusiasmo. E o sétimo mergulho é o da vitória. É o mergulho da restauração. Querido, coração orgulhoso, você acha que Deus precisa fazer algo na vida de uma pessoa orgulhosa para que ela se quebre? Não, por quê? Porque o orgulhoso, ele não pede ajuda. O orgulhoso não pede perdão, ele não libera perdão. Ele guarda rancor. O orgulhoso não compartilha. O orgulhoso, ele é medroso. As pessoas estão de olho, ele fantasia coisas. E uma pessoa que vive nessas condições, sozinho a vida dá conta de arrebentar com ele. Não prospera. E Deus está dizendo, eu preciso que vocês sejam um coração humilde, um coração que ame de fato aquele que está do seu lado, que ame de fato as pessoas, a redondeza onde você mora, que você abençoe pessoas, que a sua vida seja bênção através do meu contato, do meu relacionamento com o Senhor. Compreende isso? Naamã agora ele sai e sabe o que é a beleza de tudo isso? A beleza de tudo isso é que Naamã, quando ele sai dali curado, o verso 15 diz, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistiu, ele recusou. Naamã subir na sua carruagem, ele está subindo, sabe de que forma agora? Naamã, ele inicia essa história como general, como comandante do exército. No passo seguinte, Naamã é um leproso. No passo seguinte da história, ele é imigrante. É um homem leproso, em outra terra. E agora Naamã é rejeitado pelo profeta. E no processo do lugar onde ele estava, e agora rejeitado, leproso, numa terra distante, como estava o coração de Naamã nesse momento?
Mas a beleza dessa história é que Naamã, mais uma vez, ao sair das águas, ele é comandante de novo. E mais do que ser restaurado, ele é aceito diante de Deus. Para que Naamã fosse aceito por Deus, ele teve que passar por um processo. Passo após passo, ele não podia interromper o processo. E quantas bênçãos talvez Deus quer dar na sua vida, amigo, que nós interrompemos o processo que Deus já está causando. Quantas são as alegrias talvez que viveríamos se deixássemos Deus completar a obra da nossa vida. Quantas bênçãos colheríamos talvez se nós permitíssemos que Deus realmente de fato terminasse aquilo que Ele gostaria que fosse terminado. Pare de interromper o que Deus quer fazer da tua vida. Aceite. Quando eu converso com aquelas pessoas tão enfermas, algumas na oncologia que acabaram de receber a notícia que está com câncer em vários órgãos, a única esperança que ela tem, um fio de esperança, é em Deus. É a fé. Porque o diagnóstico, ele não é favorável. Mas se tem uma doença que tem comido e levado pessoas à sepultura, é o pecado. Se tem uma enfermidade que eu e você deveríamos cuidar, é o coração orgulhoso. Porque do orgulho brota todas as outras coisas. Vamos ler mais esse texto. O orgulho pode transformar anjos em demônios, mas a humildade eleva a carne e o sangue, caídos aos tronos dos anjos. A verdade é esta: o orgulho deve morrer em você, ou nada que vem do céu pode viver em você. Não considere o orgulho apenas um temperamento inapropriado, nem a humildade apenas uma virtude decente, pois o primeiro é a morte, a segunda é a vida. A mesma parcela de orgulho que guardar dentro de si será de anjos caídos em seu ser. A mesma proporção de humildade que tiver dentro de si será a presença do Cordeiro de Deus em seu ser. Amém? Olha que importância isso. Quando você tiver um tempo, leia esse livro. Naamã é restituído ao lugar que ele saiu. A vida dele foi restaurada. E eu quero dizer uma coisa: a nossa vida só será restaurada quando Jesus voltar em glória. A nossa vida só será restaurada na sua totalidade quando Jesus voltar. Não corra atrás do vento aqui nessa terra. Se prepare para esse encontro. Não desperdice tanto tempo em coisas que não te levará ao céu. Uma mente ocupada, ela deixa de experimentar o que Deus quer falar. O último texto diz: Jesus se esvaziou a si mesmo, e em tudo quanto fez, o próprio eu não aparecia. Subordinava todas as coisas à vontade de seu Pai. Quando sua missão na terra estava prestes a terminar, foi-lhe possível dizer: eu glorifiquei-te na terra. Tendo consumado a obra que me deste a fazer, Ele nos pede: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, que o próprio eu seja destronado e nunca mais possua a supremacia da alma. E a pergunta para você é: e hoje? Tem algo para você deixar aqui hoje? Há alguma coisa que você precisa mudar nesse coração, que Deus realmente precisa atuar? Que você tem trazendo dia após dia? Você tem lutado, mas fraco? Alguma fraqueza quer deixar diante de Deus hoje? É necessário que o nosso coração reconheça quem é Deus. Ele tem poder para te deixar forte novamente. Deus tem poder para resolver todos os seus problemas. Mas eu quero dizer que problemas, frustrações, educam a criança.
E nós, como filhos, Deus nos educa, permitindo que muita coisa aconteça por causa das suas escolhas. Deus está apenas dizendo: filho, você precisa entender, você precisa se frustrar, porque se eu resolvesse todos os seus problemas, você não desenvolveria. Espiritualmente seria uma tragédia. Mas é na tragédia, é na falta, é na enfermidade que o ser humano está suscetível à voz do Espírito Santo. É ali que Deus vai entrar e trabalhar. Se você tem consciência de algo que Deus precisa mudar, coloque-se em pé. Vamos colocar diante de Deus, diante do céu. Vamos orar para que Deus limpe os nossos corações. Eu tenho muita coisa que Deus precisa mudar e limpar.